Deus. E mais é imagem, né? A imagem, né? Tem que abaixar o áudio aqui, não é? Senão dá... Dá problema se deixar no volume mais alto? Não, Fica não pode atrasado? deixar não. Tem que abaixar tudo. Deixa só a imagem, né? Ele vem com um pouquinho de atraso, assim. Mas é legal, dá pra fazer. É 57 países agora. Oxi. $57 países. É bom, não é isso? Que isso, gente? Onde que eu tô, meu Deus? Eu, hein? Como é seu nome mesmo? Regina. Regina. Sala de visita com Newton Rodrigues. Muito bem, agora 10 horas mais 46 minutos no Grande Rio. Muito obrigado a você, muito obrigado a esse povo maravilhoso que está aqui conosco nesse sábado calorento, esse sábado gostoso, sábado 18 de novembro do ano de 2017. A dezembro está aí, 2018 também está chegando às portas. 2018 já está prontinho de mala e cuia para tomar posse, é isso mesmo. Olha, gente, vamos estar buscando a presença do Senhor, vamos estar alegres no Senhor, não importa tudo que esteja acontecendo por aí, não é? Não importa o que está acontecendo por aí, importa que nós estamos ainda que com todas as dificuldades estamos na presença do Senhor e o Senhor está nos abençoando. Hoje, no quadro Sala de Visitas, não é? Eu não sei nem como começar de tanto quilate, de tanta informação que essa pessoa de hoje, essa convidada especial de hoje vai estar nos dando nesta manhã. Você já está aí se deliciando, né? Com a Fran Oliveira, que é cantora, fonoaudióloga e nosso bom dia. Já comecei bem, né? Já comecei bem. Minha querida, é um prazer muito grande ter você aqui na nossa rádio, um prazer muito grande ter uma pessoa, não é? É moradora de São Gonçalo, é bom deixar registrado isso, não é? Uma pessoa de tamanha importância em nosso município e uma grande profissional e também serva do Senhor e cantora também. Bom dia. Bom dia, Newton. É um prazer estar com vocês hoje aqui, nessa rádio abençoada. Bom dia. Quem é a Fran Oliveira? Bom, Fran Oliveira é uma adoradora e apaixonada pela música desde criança e que recebeu um presente maravilhoso do Senhor, que foi uma profissão maravilhosa, que ser fonoaudiólogo, e realmente uma pessoa apaixonada por música, apaixonada pelo que eu faço, né, pelo meu trabalho. Quem é a Fran Oliveira? Fran Oliveira é uma pessoa alegre, uma pessoa comunicativa, uma pessoa extrovertida. Acho que é isso. Né? É. A gente fala assim, nós sempre temos esse hábito de mudar um pouco a língua portuguesa, né? Aceitou Jesus, mas eu já falo diferente, né? Quando que você entendeu, porque Jesus nos aceitou primeiro, não é? Isso com base bíblica, ele nos aceitou primeiro, ele nos amou primeiro, e quando você entendeu esse amor de Deus por intermédio de Jesus? Olha,
eu ainda era criança e eu lembro assim muito bem. Eu tinha 7 anos de idade e foi um congresso infantil na Assembleia de Deus em Barra Antonina e eu entendi que eu precisava aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. Eu devo a isso às minhas coordenadoras, que na época sempre ensinavam que filho de peixe não é peixinho, filho de crente não é crentinho. E foi assim que eu entendi e aceitei a Jesus. Então, com 7 anos, no congresso infantil, eu aceitei a Jesus. Conta pra gente, então, essa trajetória aí até hoje em relação à canção e depois a gente vai entrar aí nesse lado profissional seu. Olha, tem muita história, vou tentar resumir. Sempre cantei no conjunto infantil e sempre tive a minha vida envolvida com música, né? Depois eu fui dirigente dos adolescentes na igreja, sempre participei do Ministério de Louvor, depois eu participei do Coral Jovem. Então a minha vida sempre foi envolvida dentro da igreja com música. Coral Jovem, adolescente, Ministério de Louvor. E hoje, né, eu sou dirigente do Coral Jovem também da igreja. Que bacana. E canto no Ministério de Louvor. Então são mais de 10 anos, né, adorando ao Senhor, servindo a Ele com muita alegria. Nunca me arrependi de nada que eu fiz. Eu quero mandar um abraço para o Gabriel Pereira, não é? Quero mandar um abraço também para o Carlos Alberto Araújo, quero mandar um abraço aí para o Cirlei, né? O Cirlei é lá da Baixada Fluminense, nosso querido Leandro, nosso querido Alfredo, muito obrigado, a Soraya Lemos Soraya também, né? Acho que é esposa, Júlio Alves, Aline Morena, Andréia, Washington Oliveira, muito obrigado, meu querido, pelo carinho, pela sintonia. Renata Coelho, Patrícia, muito obrigado. José Roberto Ferreira, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Quero mandar um abraço também para a nossa querida Rebeca, né, e a Andréia, as duas irmãs lá em Maricá, que estão ligadinhos conosco. Fran, me fala aqui uma coisa. Então, aí com essa trajetória, e você começou a cantar, né, no grupo da igreja, e aí? Agora, para você chegar a esse profissionalismo, né, a gente estava falando aqui em off, a importância até para a saúde mesmo, né? Sim. Olha, como eu falei, eu sempre fui envolvida com música, sempre tive o prazer de ensinar as pessoas. Eu passava as vozes, fazia divisão de vozes no coral, passava soprano e contralto. Eu fazia dessa forma, eu fazia isso de uma forma bem informal, porque eu queria ajudar as pessoas. E eu percebia que os jovens desenvolviam, melhoravam. E foi aí então que você teve a necessidade de se aperfeiçoar para você continuar. Isso, eu sempre tive esse desejo, né? Eu queria ser professora. Sim. E nasceu primeiro a vontade de ser professora. E eu encontrei a Vivian, né, que é uma pessoa maravilhosa, que foi quem me ensinou muitas coisas, quem teve participação na minha formação como professora de canto pela Escola Musicanto. Então eu fui estudar. Né? Se a gente quer alguma coisa, a gente tem que correr atrás. Então eu fui estudar e me formei professora na Escola de Música Musicanto e comecei a dar aula. Que bacana, na né? escola. E hoje você tem algum projeto em relação à música? Você só dá aula particular? Você tem algum outro projeto? Como que é isso? Eu dou aula na escola de música e eu dou aulas em casa também. Na minha casa ou na casa do aluno, dou aulas em igrejas. No final você vai dar os seus contatos para que as pessoas que queiram, né, ser beneficiadas por essa grande profissional possa estar procurando você, entrando em contato. Tá bom. Minha querida, eu tenho uma pergunta aqui muito interessante, que fala assim, do nosso querido Agnaldo Pereira, do Rio de Janeiro, né, e ele mandou por e-mail, eu botei aqui
como pergunta, como uma das perguntas principais, que ele fala aqui um pouco a respeito da saúde, né? Aí ele está perguntando aqui, ó, fale um pouco a respeito da saúde vocal, sobre a sua profissão, né? E também sobre o canto. É o Aguinaldo, não é isso? É. Aguinaldo, a saúde vocal hoje é algo muito importante na vida de todos os profissionais, né? Então, como eu falei, essa profissão para mim ela é muito importante, muito valiosa, porque antigamente o fonoaudiólogo não era tão valorizado e também não era tão conhecido como ele é hoje. Então nós ganhamos muito espaço. Nós entendemos que a voz, quando ela é bem trabalhada, quando nós temos a consciência de como utilizar bem a nossa voz, nós temos de fato saúde vocal. Então, como eu sempre falo no workshop, a saúde, o trabalho com a voz, ele não é exclusivo de cantores. Então, ele é exclusivo para quem é profissional da voz. Locutores, advogados, professores, cantores. Então, todo mundo que trabalha com a voz precisa saber lidar com a voz. Então, ele vai procurar um profissional para poder auxiliar, para poder ajudar a desenvolver a sua voz da melhor forma possível. Por quê? Quando a gente tem saúde vocal, a gente não desenvolve nenhuma patologia da voz, que a gente costuma dizer. Então é importante nós cuidarmos da voz para não desenvolvermos problemas vocais futuros. A Bianca ela faz a seguinte pergunta, não é? Quando nós estamos em silêncio, como funciona esse órgão que é tão importante? Quando nós estamos em silêncio, as pregas vocais elas ficam em repouso, tá? Porque nós temos abertura e fechamento da prega vocal. Quando nós vamos inspirar, pegar o ar, a prega vocal ela abre para o ar passar, porque o ar ele passa entre as pregas vocais. Quando nós estamos em silêncio, todo o nosso aparelho vocal, todo o nosso trato vocal, ele também está em repouso. Então não tem movimentação de prega vocal. Que bacana, não é? Legal isso. Me fala mais um pouquinho sobre essa profissão, qual a importância que tem do cantor, da cantora, como você está falando, comunicador de rádio, entre as pessoas, todos os profissionais que usam a voz. Qual a importância e qual os cuidados básicos que a pessoa tem que estar atento? Sim, primeiramente, o profissional da voz, ele vai procurar um fonoaudiólogo, que é o responsável para poder trabalhar com essa voz. E eu sempre falo para as pessoas o seguinte: nós somos atletas da voz, sendo cantores, locutores, jornalistas, todos nós somos atletas vocais. Então, quando nós aprendemos a lidar com a nossa voz da melhor forma possível, nós rendemos muito mais, desenvolvemos muito mais um bom trabalho. Então, dicas simples, né, para todos os profissionais da voz. Antes de começar a utilizar a sua voz naquele dia, no seu trabalho, realize o aquecimento vocal. É muito importante. Então, tem uma sequência simples, uma sequência básica, mas muito importante. Começar com a vibração dos lábios, vibração da língua. A gente usa também o Z. Eu posso fazer uma demonstração? Você deve. Vibração dos lábios. Sempre descendo e subindo, para poder aquecer, né? Irrigar sangue, senão não aquece. Depois, vibração da língua. O Z. E a gente sempre termina com a voz. Se você percebeu, todos esses sons são suaves, porque eu estou aquecendo a voz, eu estou só preparando a minha voz. Então, nada com força, o som tem que ser o mais suave possível. Fazendo esse aquecimento vocal, você já está preparado para poder fazer a sua atividade. E qual o relacionamento entre a alimentação e a fala?
O que a gente come, ele vai influenciar diretamente com a nossa voz, né? Isso vai depender também se a pessoa é alérgica, tem alguma intolerância. Então, não é uma regra, tá? Vai variar de pessoa para pessoa. Mas a gente entende que alguns tipos de alimentos, antes de nós realizarmos uma atividade vocal, acaba sendo prejudicial. Alimentos com muita gordura, acaba atrapalhando, dando um certo pigarro quando a gente canta ou quando a gente fala, então deve ser evitado antes de cantar. Muito açúcar, muita coisa doce também não é indicado, porque... É bom eu saber disso. Muito açúcar, porque vai te dar pigarro, vai sujar o aparelho vocal e você vai sentir desconforto. Então deve ser evitado antes de qualquer prática vocal, tanto cantada quanto falada. Beber muita água, pode comer uma maçã, que ajuda na limpeza. Então a fruta ajuda bastante, mas evitar bala, nada disso antes de qualquer atividade vocal. Conta pra gente quais os prejuízos da respiração oral nas funções da boca e face. Nossa, temos alguns prejuízos. Primeiramente, a pessoa precisa ter essa consciência de que o ideal é uma respiração nasal. Quando a pessoa tem essa dificuldade, às vezes nem percebe que é um respirador oral. Então, até para você identificar na sua casa, se você é um respirador oral, você vai observar se você acorda com a garganta seca. Se você acordar com a garganta muito ressecada, provavelmente você dormiu com a boca aberta. E aí tem tratamento para isso? Sim. Qual é o procedimento de início? Você vai procurar o otorrino e explicar todos esses sintomas que estão acontecendo. Automaticamente ele vai verificar se você tem algum desvio de septo, ele vai ver o seu nariz, como tá, porque às vezes a pessoa tem um desvio, tem uma obstrução e não sabe. Então, nesse caso, ele vai respirar pela boca mesmo. Então, ele precisa de tratamento médico e depois ele pode ser encaminhado à fono para que a fono possa restabelecer essa respiração, fazer com que a pessoa respire pelo nariz, mas ele tem que tratar. Porque o que acontece? É uma sequência, né? Sim. É uma sequência de profissionais até voltar à fono de novo. Isso, porque o que a gente diz, o nariz, o ar, ele molda a nossa cavidade nasal. Então, se não está entrando ar pelo nariz e está entrando diretamente pela boca, nós temos alguns prejuízos. Porque o nariz, ele tem a função de filtrar o ar que a gente inspira e de aquecer o ar. Então, se está entrando direto pela boca, esse ar não está sendo filtrado e automaticamente nós vamos ter uma sequência de consequências, como garganta inflamada, garganta ressecada, porque está tudo entrando pela boca, não está tendo nenhuma barreira. Aí vem em sequência o prejuízo da situação, né? Boca seca e atrapalha também no canto, né? Quais os prejuízos da respiração oral para o aprendizado propriamente falando? Mas o aprendizado em relação ao canto, a saber ministrar a voz. Ah, sim, sim. Nesse caso, você vai ter um pouco de dificuldade para você poder administrar esse ar. Porque, imagina, você vai fazer as duas coisas pela boca, inspirar e cantar. Então, vai ficar difícil você administrar. O correto mesmo é a gente restabelecer essa respiração. Fazer com que o cantor aprenda a respirar pelo nariz para poder estabilizar e ele conseguir cantar melhor. Tem que ter o tratamento. Não tem jeito. Tem que ter o tratamento com o otorrino, com o alergista, porque se ele for muito alérgico, tem que ter o acompanhamento de 3 profissionais. Otorrino, fono e alergista. É o que é a disfunção temporábica. Seria disfunção temporomandibular? É, isso mesmo. É isso mesmo. É porque é parecido, né? A disfunção temporomandibular, na verdade, nós temos na nossa mandíbula, né, uma junção, na verdade, uma movimentação aqui
fica logo ao lado aqui da nossa mandíbula, quando a gente abre a boca, se a gente coloca o dedo aqui, a gente vai perceber que ela abre e fecha. Então é uma junção. Sim, tá? sim. Quando eu tenho uma disfunção, significa que eu estou tendo algum ruído quando eu abro a minha boca. Então quando a gente percebe que está tendo um pequeno barulho, um pequeno estalo quando a gente abre a boca, Sim. já pode ser um indício de uma disfunção, ou seja, não está adequado essa abertura. Aí nesse caso eu tenho que procurar um outro médico, que é o bucomaxilo, porque é um especialista em articulações, né? Sim. Mandibulares. Sim. E ele vai fazer todo esse tratamento, porque principalmente o cantor, quando a gente faz muitos agudos, a gente precisa abrir muito a boca, dependendo da nota. Então, se o cantor já tem essa disfunção e não percebe, ele vai ter muito desconforto. E é perigoso porque pode deslocar. Entendi. E os principais sintomas desse ato? Geralmente vai sentir mesmo esse estalo. Quando a gente abre a boca, estala. Porque é o disco que provavelmente já está mal posicionado, então ele dá esse estalo. E o que pode... Aí, esse tipo de disfunção, ele irradia para vários sintomas. Então, eu posso sentir dor no ouvido, eu posso sentir até uma dor de dente. Então, irradia para vários lugares. Então, é importante tratar. Então, como é o tratamento do profissional fono, né, em relação a todas essas coisas? Qual a principal orientação quando é detectado essa situação? Primeiro, nós temos uma ordem de tratamento, tá? Então, por exemplo, se chegar no meu consultório e eu identificar que temos essa alteração, porque a gente faz uma anamnese, que a gente costuma dizer, e eu coleto algumas informações e a gente chega a algumas conclusões. Eu não vou tratar esse paciente de início, porque ele precisa passar primeiro pelo bucomaxilo. Então, eu tenho uma sequência de atendimento. Então, ele vai voltar com o meu encaminhamento, com tudo que eu observei desse paciente, eu vou mandar para o bucomaxilo e eu vou ficar acompanhando. Então, a gente vai trocar essa informação, eu vou trocar com o médico. Então, eu preciso estar o tempo todo ligando para o médico, perguntando o que aconteceu, é uma troca. Ainda que passe por 2 ou 3, não é? Segundo eu entendi, 2 ou 3 profissionais, ele volta para a fono novamente. Ele volta. Na verdade, a fono, ela completa. Porque eu não posso, por exemplo, fazer um exercício de abertura de boca se eu sei... Você faz a triagem, encaminha e retorna para você. Isso. A não ser que ele já venha encaminhado também do bucomaxilo. Pode acontecer. Ele já Mas passou normalmente é a fono que faz essa triagem. Isso. É porque depende. Às vezes o paciente pode chegar direto para mim. Às vezes ele pode vir encaminhado de um médico que já me conheça e já traz todo o histórico. Eu já tratei dele, agora precisa dar continuidade em abertura de boca, ensinar a pessoa a abrir a boca novamente, sem medo. Porque como a pessoa sabia que estalava, a pessoa fica tensa. Então, tensão, aí a gente trabalha com a abertura correta, mas eu sei que ele já está sendo acompanhado. Legal. E como e quando se trata a língua presa? Eu conheço alguém que tem um pouquinho da língua presa. Ah, é? Entendi. Olha, na verdade, a questão da língua presa, ele já é identificado quando a criança nasce. Então, o médico, ele já identifica ao nascimento, porque todo mundo já ouviu falar, né, do teste da orelhinha, teste da linguinha, é esse, tá? Então, quando eu ouvi teste da linguinha, é para saber se a criança tem a língua presa. Tem o teste do olhinho, então ele já vai sair do hospital com o encaminhamento. Então, o médico, ele costuma dar um corte, né, um pequeno corte. Agora, aquelas crianças que não conseguiram, não tiveram esse diagnóstico, hoje em dia eu não sei dizer exatamente se tem essa cirurgia de corte, tá? Mas aí a fono vai trabalhar mobilidade de língua para soltar essa língua o máximo possível, mas aí depende de como está esse frênulo que a gente costuma dizer. Se essa língua está muito colada ou se ela tem uma certa mobilidade.
o que é a fono e como ela se aplica na vida das pessoas, né, das crianças e das pessoas em modo geral? Olha, o fonoaudiólogo, ele é o profissional que trabalha a comunicação e a linguagem, de forma geral. Criança, adulto e idoso. Então ela pega todas as faixas etárias. Ele é o profissional que trabalha a comunicação. Então tem um impacto muito grande desde do bebê, na estimulação, e já dá para perceber, né, em relação à linguagem, até o idoso. E os pais, ele é importante nesse processo. Sim, com certeza. Principalmente criança, se a gente não trabalha junto com a família, a gente não tem um bom sucesso nessa terapia. A família tem que estar junto. Fran, já que a gente está ampliando nisso, né, graças a Deus, essa informação é muito importante para todos nós, não é só o profissional, aquele que usa, nesse caso aí está abrindo mesmo para todos, né? Nesse caso aí está se tratando propriamente da saúde. Sim. Né? E quais os sintomas que devem ser levados, que os pais devem levar ou a procurar os profissionais, né, na área de fono? Quando eles percebem que a criança, primeiramente, não está tendo uma interação com os próprios pais, tá? Já é um alerta, porque criança interage. Às vezes as pessoas acham que criança muito calada é bom. Só que a gente costuma dizer que criança ativa é que é bom. Ela porque tem você tem como observar mais o que está acontecendo com ela. Exatamente. Então, se você já percebe que a criança não interage, você pergunta, a criança não responde, a criança não te olha nos olhos. A criança precisa olhar nos olhos, porque ela está mostrando que ela está atenta. Se você aponta, a criança olha para onde você apontou e depois volta e olha para você. Ela precisa fazer essa dinâmica. Qualquer coisa diferente você precisa levar ao profissional para que ele possa investigar. A leitura corporal também, Isso, né? Sim, porque linguagem não é só quando a gente fala. Corporal. A linguagem se eu tá no falo para corpo você, todo. você tem que me ouvir e tem que dar um retorno do que você está ouvindo. E isso vai expressar, o seu corpo também vai expressar, vai estar expressando. Como a fono, né? Você é muito inteligente, eu já estou aqui. Como a fono se relaciona com a medicina. Você falou um pouquinho no início, mas agora eu queria que você abrangesse aí essa questão. Né? A fono, na verdade, ela anda de braços dados, porque nós somos da área da saúde. Então nós somos parte da medicina, não como médicos, mas sim como profissionais da saúde que complementam. Então, na verdade, não tem separação, né? Porque o trabalho da linguagem, a gente costuma dizer, ele é multidisciplinar. Nós trabalhamos com os médicos trabalham conosco, então é uma parceria. Fonoaudiólogo nunca trabalha sozinho. Médico nunca deve trabalhar sozinho. Ele tem que ter o apoio de outros profissionais, porque ele consegue chegar até determinado ponto. Aí ele precisa de outro profissional que vai trabalhar outro ponto. Porque são várias... Um indivíduo, ele carrega várias necessidades. Então a gente vai cercando de todas as formas para que ele tenha uma boa assistência, um bom atendimento. Mas o fono, na triagem, ele pode contactar outros problemas que não é da área dele e passar essa informação para o médico o próximo médico que vai estar atendendo? Sim. Na verdade, a gente tem que ter muito conhecimento para isso. Porque você vai receber um paciente e eu não vou só olhar aquilo que me interessa, porque eu consigo ter um panorama. A triagem, o nome está falando, a triagem é para você fazer todo o levantamento, não é para fazer o levantamento de A. Não. Né? Do assunto A, é de todos. Aí eu vou identificar, eu não vou dizer exatamente o que é, porque eu não vou ser o responsável pela área. Mas eu vou colocar as minhas observações, vou encaminhar aquele paciente. Chamar atenção ao profissional. Isso, olha, investiga isso aqui. Vê se é isso mesmo, eu estou observando isso. O que você acha? O encaminhamento completo e você vai encaminhar para outro profissional.
Você que né, que tá entrando no mercado agora, não é? Graças a Deus por isso. Como está o mercado de trabalho hoje para os jovens fono que estão se formando, que já se formaram? Como que é isso? Olha, eu posso dizer... É um bom escape, né? É um bom escape, né? Eu posso dizer que hoje está muito melhor do que 10 anos atrás. Pelo menos é o que os nossos professores eles costumam dizer, que hoje a gente pega um mercado muito mais preparado e que entende até mesmo o que a gente faz. Antigamente as pessoas não sabiam o que o fonoaudiólogo fazia. E hoje a gente está tendo um mercado muito, muito grande. E são várias áreas, não é só voz, não é só linguagem. Tem disfagia, né, que são problemas ao engolir. O fono está presente nos hospitais, o fonoaudiólogo está presente dentro das escolas, o fonoaudiólogo está presente dentro das grandes... Todos os segmentos. Todos os segmentos precisa, principalmente indústria, parte de... para trabalhar com profissionais, com operários, a parte auditiva, tem que ter o fono. Então são vários segmentos, saúde mental, saúde coletiva. Você está falando de áreas que propriamente não usa voz, mas que é importante ser contactado. Sim. As questões que geram outros problemas. Isso, porque é linguagem. Audição a gente precisa, para desenvolver a linguagem, precisa da audição. Como funciona esse atendimento em primeira mão do paciente? Ele é encaminhado? Se há um mecanismo para ir até você, como que é isso? O paciente pode ir direto. Ele pode ir direto para fono. Tem fono dentro de postos de saúde, né? Que o SUS ele tem que oferecer esse serviço para a sociedade. Nós somos formados para atender a sociedade. Não é no primeiro momento ter consultório. Nosso primeiro objetivo é atender a comunidade. A gente recebe essa formação na universidade. E o paciente ele pode chegar direto, então a gente vai investigar e ver se a gente vai tratar logo, se precisa retornar para o médico, ou ele pode vir encaminhado de outros lugares. Fran, você me responde para a gente se como se o fono profissional ele se dedica a uma determinada uma especificação da área ou em todas as áreas. Como médico, por exemplo, tem clínico, tem né, vários setores na medicina. Como que é a questão da fono, do profissional fono? A fonoaudiologia também não é diferente. A gente sai da faculdade, a gente fala generalista. Então a gente sai da faculdade como médico clínico geral. E tem aquele que pega um pouquinho de tudo também, né? Isso. Na verdade a gente sai preparado para atender tudo, que a gente tem uma visão ampla. Mas na frente, aí vai de cada um, né? Tem profissionais que se especializam, então ele se identifica com alguma área só, então ele vai se especializar em uma área apenas. Então é de cada profissional. Se ele gostar de tudo, ele tem que... Se ele gosta de tudo, ele tem que também se dedicar a tudo. Ler um pouquinho de cada coisa, ele não pode ficar para trás. Ele tem que se atualizar de tudo um pouco também. E a questão do ronco? A pessoa que ronca, como que é isso? Bom, o ronco, ele... É apneia, né? Isso, tem o ronco que causa a apneia, porque são coisas separadas, né? E é tratado com o fonoaudiólogo, tá? Em parceria com o médico, e ele vai realizar exercícios de fortalecimento da musculatura. Para vocês entenderem basicamente como funciona, quando a gente deita, todo o nosso corpo relaxa. Sim. Né? E a língua, ela desaba e toda a estrutura interna da gente, ela fica mais próxima. Então, automaticamente, o ar não passa. Se o ar não passa, ocorre o ronco logo de imediato. Tá? Porque esse som que a gente ouve são de estruturas muito próximas que estão vibrando. Sim. Tá? Então, o espaço fica muito pequeno. Com os exercícios vocais, a gente vai fortalecer essa musculatura para que não ocorra esse desabamento. Então, o tratamento é com a fono e é um tratamento constante.
porque a apneia é muito perigoso. A pessoa para de respirar e pode dar problema no coração. E cria uma série de consequências, Sim. né? Qual a orientação para os pais de crianças de 2 anos, essa é boa, né? E meio, que 2 anos e meio, que ainda não consegue falar. Isso é problemas também de profissional. Sim, 2 anos, 2 anos e meio, já precisa sim procurar uma fono para poder investigar, tá bom? Porque a gente costuma dizer que a aquisição da linguagem, ela ocorre aos poucos. Então, a partir de alguns meses, a criança ela vai desenvolvendo a sua linguagem. Então, ela vai aprendendo alguns fonemas à medida em que ela vai crescendo. 18 meses, vai adquirindo alguns fonemas. 12 meses, vai adquirindo alguns fonemas. Até chegar 3 anos, 3 anos e meio, que ela já adquire os últimos. Então, se ela chega com 2 anos e meio e não está falando nada, precisa com urgência procurar uma fonoaudióloga para avaliar a linguagem dessa criança. O cantor e compositor Ademilson da Silva faz a seguinte pergunta. Pergunte a ela quantas vezes precisa fazer o aquecimento vocal. Qual o nome dele? Ademilson da Silva. Cantor também. Sim, Ademilson. Na verdade, se você for cantar, por exemplo, hoje, você faz o aquecimento pelo menos 1 hora antes do evento, tá? E pelo menos 10 vezes cada exercício. Então, antes nós falamos sobre a vibração de lábios, você vai fazer no mínimo 10 vezes, vibração de língua no mínimo 10 vezes, o Z no mínimo 10 vezes, e vai fazer a voz também no mínimo 10 vezes. Pode fazer mais também, mas pelo menos 1 hora antes do evento. Uma vez só, a voz já fica aquecida. Se o evento for na parte da manhã, você tem que aumentar o tempo de aquecimento, porque na parte da manhã demora um pouco mais para aquecer do que à noite. À noite é mais rápido. É por isso que os cantores reclamam aqui no sala de visita 8h30 da manhã, Sim. né? Não é fácil, não. Tem que aquecer. Olha, não tem que ser mais tarde, não. Eu sempre ouço isso aqui, né? Já entendeu por quê? Aí, Fran, fala pra gente aqui, falando um pouco de família, né? Que esse é um assunto, a gente estava brincando aqui, né? Mas é um assunto sério, né? E muitas das vezes nós não damos importância para pequenos detalhes que no futuro se torna uma questão muito séria, né? Que é a questão da saúde no modo geral, né? E precisa de um profissional para contactar, né? Para identificar essa questão que parece nenhuma das pessoas da família. E a pergunta é o seguinte: a avaliação do fono imediata para o levantamento das causas e orientação familiar de como estimular a fala e estimular a procurar outros profissionais. Olha, a gente, como eu falei, a gente faz o possível para que a família ela abrace a causa e trabalhe com essa criança a linguagem, né? Interaja com essa criança. Então, o fonoaudiólogo ele vai passar uma série de exercícios para os pais, né? Trabalharem com essa criança em casa. Então, ela vai poder conversar com a criança, chamar a atenção da criança em relação a alguma alteração que ela está fazendo, repetir o certo. Então, a família vai estar junto o tempo todo, porque a criança não faz os exercícios sozinhos. A família toda vai estar junto. Vamos recapitular aqui. É levado o profissional orienta, explica que tem que ter um segmento em casa com exercício. E aí entra então a ação dos pais. Sim. É isso? Ele já começa na própria terapia, né, no consultório. Sim, mas aí tem que ser sequente. Vai né? dar uma continuidade em casa. Isso. Uma criança, Fran, uma criança de 3 anos que já se desenvolveu a fala e tem muitas trocas de som Você falou alguma coisa parecida em relação a isso aí. Sim. Tem troca de som e deve fazer uma avaliação com o fono. Como que é o procedimento? Ele vai procurar o fonoaudiólogo. Pode ser um fonoaudiólogo generalista,
né? Que aí entra que mais atende específico, tudo, então. Ou ele pode procurar já um fono especializado em linguagem, porque já vai ter uma bagagem maior, né? E o fono vai avaliar essa criança, porque a gente costuma dizer que não pode deixar passar dos 7 anos. Porque 3 anos e meio a criança já está praticamente quase entrando no período escolar. Então atrapalha muito o desenvolvimento dessa criança na escola. Então a gente tenta evitar ao máximo deixar para mais tarde, porque vai atrapalhar no seu desenvolvimento escolar. Tá? Então a gente vai fazer o acompanhamento, vai fazer a triagem e ver exatamente que tipos de troca essa criança está fazendo. E vai começar um trabalho também com fono. Tem crianças que chegam maiores, né? Não é o ideal. A gente sempre diz para os pais observarem e o quanto antes você levar é melhor, tá? Agora, tem casos em que a gente encontra crianças maiores com dificuldades também na linguagem. É mais difícil porque já passou aquele período de desenvolvimento, mas é possível. O próprio pediatra, ele pode estar acompanhando e indicando os profissionais, se assim necessário também. Sim, né? os próprios pais observarem, não achar normal. Vai passar. Está questionando com o profissional. Vai passar, isso. Tem que levar. Quais os fatores que prejudicam o desenvolvimento da fala propriamente falando? Assim, de criança e até entrando na fase do jovem, se no caso não for tratado. Quais os problemas que influenciam o desenvolvimento? Na verdade, o desenvolvimento da linguagem tem coisas, tem alterações, tem trocas que a criança faz que não se consegue identificar, na verdade, aquela causa. A gente vai percebendo, por exemplo, o uso da chupeta na criança por muito tempo, ou o uso do dedo, criança que chupa dedo, criança que chupa chupeta durante muito tempo, a gente percebe que isso atrapalha no seu desenvolvimento da linguagem, porque modifica a arcada dentária. E o som da voz também é alterado, né? Porque tem fonemas que a gente vai precisar do palato, que é o céu da boca, a língua precisa vibrar. Então, se é uma criança que chupou o dedo durante muito tempo, automaticamente ele tem o palato mais alto. A língua não consegue encostar no palato para vibrar. Aí ele vai ter dificuldade de fazer os fonemas com R, de vibração. Está aí, gente, olha, essa informação muito importante, importantíssima. Fran, fala pra gente como é o trabalho do fono com pessoas que sofrem acidente vascular, né? Como derrame, entre outras coisas. Sim. O acidente vascular, ele deixa algumas sequelas. E essas sequelas, elas são diferentes de paciente para paciente. O fono vai ser o responsável pela reabilitação juntamente com o neuro. Então a gente entende que esse paciente já passou pelo neurologista, está sendo acompanhado, na verdade, pelo neurologista, e o fono reabilita essa linguagem. Porque vai depender do que ficou de sequela nessa pessoa. Então o fono vai avaliar qual é a sequela dela. É uma sequela de não entender o que a pessoa está falando? É uma sequela de não conseguir pronunciar uma palavra porque ficou com o lado paralisado? Então vai depender do que ela vai apresentar, porque o AVC deixa várias sequelas. E quem perguntou diz qual tipo de sequela que ficou? Não, é só uma pergunta aleatória. Né? E a consequência do AVC a gente chama de afasia. Então, a afasia é um transtorno da linguagem que acontece muito no AVC e no trauma, né? Traumatismo craniano. Então, dá uma alteração na linguagem. Então, o fono vai reabilitar também esse paciente, dependendo da alteração que ele apresentar. Porque as pessoas usam aparelho nos dentes, deve fazer uma avaliação primeiramente no fono? Ele pode primeiro ir ao dentista, e esse dentista tem que ter uma parceria com o fonoaudiólogo. Interessante que não sei se o pessoal sabe, mas essa é a nova especialidade da fonoaudiologia. Não existia esse trabalho entre o dentista e o fonoaudiólogo, então é o mais novo.
Porque o que acontece? O dentista identifica uma alteração, né, dentária. Só que tem uma causa. O porquê que aquele dente ficou daquela forma? Às vezes é um mau posicionamento da língua. Só que o dentista não vai mexer na minha língua. Né? Às vezes ela está muito alta, às vezes ela não vibra, então ela acaba empurrando o dente. Se eu coloco o aparelho e não trabalho essa movimentação da língua, eu vou ficar com o aparelho, quando eu tirar, vai voltar tudo de novo. Aí todo o dinheiro que eu gastei vai pro ralo. Então o que vai fazer? O dentista vai colocar o aparelho e vai te mandar para fono para você trabalhar a movimentação dessa língua e colocar ela direitinho. Aí quando você tira o aparelho, tá tudo resolvido. Fica o trabalho completo, isso né? Aí. Fran, fala pra gente, os profissionais que dependem da voz, né, como a gente, devem se preocupar com a rouquidão, Sim. que é sempre ela vem sem convidar. Sim. Tem que ser Água investigado. gelada, essas coisas assim, tem que ser provocam investigado as causas, porque rouquidão não é normal. As pessoas acham normal, mas não deve ser normal. Por quê? Vamos entender primeiro o que é a rouquidão. Sim. Nós temos a prega vocal, tá? Toda vez que a gente exagera, quando a gente grita, quando a gente fala muito alto, não respira para falar, fala muito rápido, canta muito, sem aquecer, sem nenhuma preparação vocal, porque isso está ligado muito a maus hábitos. A minha prega vocal, ela incha, tá? Ela fica com um edema, como as pessoas costumam dizer. Então a rouquidão é justamente a prega vocal que inchou e eu não consigo vibrá-la totalmente, então ela falha. A voz ela fica falhando. Então eu tenho que ter novos hábitos para não ficar rouco. Um dos hábitos muito importantes é o aquecimento vocal. Se você aquece a voz e se você tem um preparador vocal ou fonoaudiólogo que entenda, porque trabalhar com cantores você tem que entender o mundo dos cantores também. Ele não vai ficar rouco mais. Legal isso, olha, informação para você, cantor aí do NR Assessoria, você que canta, você que está acompanhando aí nesse Brasilzão, é uma informação, né, muito importante, agora falando, né, especialmente para os cantores, que são o profissional que mais usa a voz, né, até mesmo que o comunicador. Isso. E a gagueira? Uma pergunta. Como saber quando ela é normal ou não? A criança, ela passa por um período em que ela gagueja, tá? Aí é natural. É aceitável, isso, é aceitável. Não é natural, é aceitável, né? Sim, porque aceitável não é natural. Mas assim, é aceitável porque a gente entende que a criança está tentando se organizar na fala. Então, quando ela tenta se organizar na fala, às vezes ela se atrapalha para fazer um fonema. Então, a gente chama de gagueira do desenvolvimento, que ela passa. Então, para a gente saber se é algo até mesmo que deve ser investigado ou não, a gente vai observar, ela tem que passar. Agora, se ela permanecer, ela tem que ser investigada, porque aí a criança já está tendo uma dificuldade, sim, para pronunciar alguns fonemas, para se organizar. Então, a gente ajuda essa criança a se organizar e ela consegue sair da gagueira. Não pode passar muito de 2 anos, 2 anos e meio, não pode deixar passar muito. A gente já está caminhando aí para o final, né? Até porque nós temos o compromisso, né? Verdade. Você também, mas está sendo de tamanha importância e eu queria ser assim, ousado, né? Ousado de poder marcar com você para a gente falar mais desse assunto, porque realmente nós estamos recebendo aqui muitos e-mails, né? Está sendo legal. Que bom. Né? Realmente são informações, o povo carece de informação, porque o poder público também, né, não está cumprindo com as suas obrigações de informar a população as informações básicas da área de saúde. E quando você traz um profissional desse quilate como você, como outras pessoas, outros profissionais que nós trazemos, nós temos que aproveitar o máximo de informação, porque é informação básica para o nosso dia a dia. Verdade. Né? E que não custa muito se você seguir uma determinada regra. É preventivo, né? É preventivo. E aí,
como é o trabalho da fono nas alterações da leitura e escrita? Tem influência grande? Sim, leitura e escrita. A fono ela trabalha especificamente nessas duas áreas também. O fono vai realizar vários exercícios, os pais vão levar, né, diretamente a um fono mais próximo e o fono vai desenvolver o trabalho com essa criança, né? E a gente trabalha também, né, na parte de leitura e escrita. Quais as alterações da fala mais comuns em adulto? Em adulto, olha, em adulto tem que ter passado bastante. Tipo, ele não recebeu nenhum tratamento, é isso? Não passou por fono. Não passou e aí depois ele foi obrigado a procurar o profissional. Deve ser uma questão parecida. Minha querida, agora voltando para a área musical. Sim. Né? Vamos deixar um pouquinho essa informação. Eu vou pedir à produção que marque uma outra com mais calma, né? Tá bom. No dia de semana, para que possamos estar... É interessante esse assunto. Né? Eu creio que vale a pena a gente estar marcando uma outra entrevista. E aí a questão da voz, propriamente falando, já foi falado. Você já deu aí alguma noção de como o cantor deve fazer, mas o prosseguir para a conservação dessa voz, para o cantor especificamente falando, que você, pelo que eu entendi agora, você está se especializando mais nessa área. Na verdade eu tenho duas profissões, né? Professora de canto, sim, a gente preparadora vai vocal lá, e fonoaudiólogo. Na verdade, você quer saber como fono ainda? Isso, como fono, mas já específico para cantores. O objetivo aí não é a questão fono... da saúde, como a gente estava discutindo a questão da saúde. Sim, sim. Né? Agora é o profissional preparando o cantor. Sim. O objetivo é fazer com que o cantor conheça o seu aparelho vocal. Porque ele só vai conseguir cuidar e preservar se ele conhece. Então, ele vai entender como é feito um agudo saudável, de forma que ele não venha se machucar. Ele vai entender como ele deve fazer quando apresentar uma rouquidão, conhecer a respiração correta, como respirar. E dessa forma, ele vai conseguir manter, dar uma continuidade, até porque ele não vai ficar na fono a vida toda. Então a gente ensina a ele dar continuidade e não ficar mais rouco. Então ele vai aprender a lidar com a sua voz, com o seu aparelho vocal. Esse é o objetivo. Existe, voltando agora para essa segunda profissão, a primeira ou segunda profissão? Olha, elas se misturam. Não, mas você... Da fono? A primeira, a fono e a professora de canto. Desenvolveu as duas juntas ou primeiro uma de cada? Professora de canto e depois a fono. Então, é essa primeira. Existe algum livro que ensine a cuidar da voz? Temos alguns livros, sim. Alguns manuais. Por exemplo, tem um livro, não vou lembrar agora o nome da autora, mas depois, num próximo encontro, né, eu posso citar, que é o livro sobre higiene vocal, que ele ensina de uma forma bem básica a não gritar, a não pigarrear, a não falar, quando falar em um local aberto, ter cuidado, projetar bem a voz. Então o nome do livro é Higiene Vocal. É a questão bem prático. Da educação em termos de ambiente, essas coisas. Isso, aprender a lidar com a voz mesmo. Fran, me fala aí uma coisa, que com toda certeza é importante quando se trata de voz. Quais são os cuidados, não é, que um cantor, especificamente falando, deve ter com a voz, no sentido, em torno geral? Na vida secular, quando ele está se preparando para atender uma agenda, enfim, comportamento de um cantor em relação à voz. A gente costuma dizer, né, eu costumo dizer que nós somos atletas da voz. Então, a minha mudança ela começa na minha voz falada, né? Vocês observaram que eu falo dessa forma, né, mais suave e tal, mas eu nunca fui dessa forma, não.
tá? Eu falava mais grave, mais pesado, uma voz lá embaixo. Ela que canta cansa. muito, gente. Olha, ela canta muito, ela canta muito. Eu tive que aprender a falar para render mais. Então o cantor, ele não pode pensar somente na voz cantada, ele tem que pensar na voz falada também. Essa é a orientação. Sim, cuidar da voz falada. Como que eu estou falando? Eu não posso ficar gritando durante o dia. Eu tenho que mudar os meus hábitos. O que eu estou comendo antes de cantar. Eu sou um cantor, então eu tenho que preservar minha voz diariamente. Quando dá uma entrevista, me preparar. Quando for uma entrevista na parte da manhã, eu vou me preparar antes, eu vou aquecer a voz antes, mas eu vou na entrevista. Eu não preciso evitar a entrevista às 8h30 da manhã. Olha, tá aí, gente. Olha, presta atenção, né? Presta atenção aí, gente. Olha, isso aí, né? Obrigado, Fran. Obrigado. Tá Obrigado. Qual o melhor truque para aquecer a voz? Entre alguns que você já citou pra gente aqui, já até fez. Eu não vou dizer que é o melhor truque. Todos eles funcionam. Você precisa ter na sua mente, você precisa, tem que aquecer, você está num local, né? Você foi convidado para estar num local para simplesmente assistir um evento. Né? E de repente alguém te chama lá, Fran Oliveira, vem cantar o Senhor. Vem louvar o Senhor. Você não está naquela programação. E aí, qual é a sua posição em relação à voz? Em cima da hora, a gente entende. Ao caminhar para lá, você vai treinando. O que acontece? É uma coisa muito interessante que eu vou falar agora. Quando a gente treina canto, né? Eu dou aula todos os dias, aula de técnica vocal. Então, automaticamente, eu me condiciono. Então a minha musculatura está sempre pronta para cantar. Então você tem essa vantagem. Isso, então essa é a vantagem. O músculo, se você cantar uma vez ou outra, nesse caso aí que você disse, eu cantaria tranquilo. Eu não ia ter tantas perdas, porque eu estou sempre cantando. Entendeu? Essa é a diferença. Então não ia me atrapalhar muito não, porque não daria tempo para aquecer nesse caso que você disse. Aí eu iria cantar um hino mais baixo, não ia exagerar muito nos agudos, mas eu ia cantar. Agora para a gente tá caminhando aí, afunilando aí o nosso tempo, né? Quanto tempo uma pessoa precisa estudar canto? Olha, é difícil essa pergunta. É difícil, porque se você chega para um músico e fala para ele assim, já acabou de estudar? Aí ele vai te dizer que não, a gente nunca termina de estudar. Então, voz é algo que a gente está sempre aprendendo. Agora, se você me perguntar assim, basicamente para eu ter uma noção e começar a ficar, né, esperto, 1 ano, você já começa a dominar. Esperto para alguns momentos, né? 1 ano mais ou menos, mas assim, a gente nunca termina de estudar. Porque então, a música sempre tem algo novo. A resposta seria estudar sempre, aperfeiçoar sempre. Principalmente quem é cantor, a gente não para nunca. Porque se você quer cantar a sua vida toda com saúde, quer chegar na velhice cantando, com aquele vigor, com aquela saúde, você não pode deixar de estudar. E com que idade devemos estar começando a aula de canto? Não tem idade, tá? Porque algumas pessoas falam, mas já passou do meu tempo, eu já estou idosa. Não tem idade para estudar. É claro que quanto antes você estimular a criança e colocá-la para aprender, para desenvolver, para estudar música ou canto, é melhor. Mas se não for o caso, em qualquer idade a pessoa pode aprender. Vamos ouvir uma canção, logo depois você vai estar dando os seus contatos, né, suas considerações finais, e vai também deixar uma palhinha aí, a capela, para a gente encerrar com chave de ouro. Tá ok? Bom, tá bom. Então, vamos ouvir uma canção que diz assim, com a Fabi, né, Rendido a Ti Estou, só para te dar uma palhinha, para você descansar um pouquinho a voz, né, para a gente ir para o último bloco, propriamente falando. Tá bom. Você já percebeu a tática que eu usei, né? Muito esperto, né? Quem mudou a minha sorte, me
Né, senhora? Quando não tem cão, caça com o quê? Mas a experiência faz isso, né? A experiência faz isso. A gente tem que ter jogo de cintura. Não, assim. tem hora que eu falo, tem hora que eu não falo, então eu não vou arriscar, né? Não, tem que falar assim. Imagina, você tem que falar, tem que Não, ter mas assim não, aí não, aí Mas ajuda. não, aí dá, vamos seguir, estragar o trabalho. Legal, muita informação. Você tem que voltar aqui, viu? Pra gente fazer 1h30. Nossa. Que aí a gente divide em 4 blocos. 2 blocos fala de campo, 2 blocos fala da saúde. Entendi. Aí vamos preparar. As coisas se misturam, né? Mas o celular até descarregou. Tá legal? Ficou show? Hã? Tá legal? Ficou show? Sim, ficou ótimo. Deu pra extrair bastante? Gostei. Deu pra tirar bastante? Deu sim. Só que, olha, já é 15 para meio-dia, eu tenho que ir embora. É verdade, eu tenho que fazer umas coisas. Matheus Melão. Bastante interação aí. Aí eu já sei que vai dar trabalho para mim responder os e-mails. Pode mandar e-mail, não tem problema não. Pensar na música, né? É interessante que a pessoa às vezes nem canta muito, mas ele passa a ser um bom cantor porque ele sabe dominar a voz, sabe trabalhar a voz. Mas você vê que. Eu sei, mas aqui pra gente. Tem que aprender, né? Tem muita gente que dá show. Todos eles passaram por aqui? Todos esses Todos cantores? eles. Aí eles deixam o CD aqui. Deixa eu CD aqui. Legal. No futuro você vai vir aqui lançar o seu também. Nome de Jesus. Esse é o objetivo, né? Vamos ver. Tem que ser música nessa ou não vai ser música nessa? No caso, se for um CD, vai ser gratuita. Hoje até que eu tenho vontade de gravar, né? Hoje me dá mais vontade. O quê? 69? Só um aplicativo. Caramba! Agora aí tem Radiosnet, tem aplicativo Radiosnet. Aí você tem que responder tudo. Não, você tá ouvindo. Nossa, 69 mil acessos. Caraca. É amor. Vai desse pai. Ai, Jesus, errei aqui o negócio. O celular tá descarregando. Você está ouvindo Sala de Visita com Newton Rodrigues. Muito bem, agora 11h47 no Grande Rio, já estamos encerrando aí a programação de hoje. Hoje recebendo no quadro Sala de Visita, né, essa grande profissional, a nossa querida Fran Oliveira, que deu bastante informação para a gente, mas agora nós vamos estar aí pedindo a ela que dê os seus contatos, não é? Para você que é cantor, para você que é pai, para você que é mãe, você que tem necessidade aí de usar o profissional, né? Você pode estar entrando em contato com ela, que vai ser bênção para a sua vida, uma mulher de Deus, uma mulher que tem muita coisa boa para passar, né? E é claro, cuidar da saúde do seu filho, da sua filha. Você que é cantor, você que é cantora, pode estar entrando em contato com ela, porque vai ser bênção.
minha querida, seus contatos, todos os seus contatos, telefone, páginas sociais, enfim, todos aqueles que você pode dar. Meu telefone é 98732-5003, também é o WhatsApp. Podem me achar no Face como Fran Oliveira. Podem ter outras, né? Mas aí você vai pela foto, né? Vai pela foto. Tem o meu e-mail, que é francimar_braga@yahoo.com.br. Pode me mandar também o e-mail. Eu respondo. Muito bem, então, né, vamos estar aí encerrando essa programação, né? Vou pedir aí a ela que, como a cantora também, que dê uma palhinha, não precisa ser a música toda, dê uma palhinha e logo depois as suas considerações finais. Já quero agradecer a Deus e agradecer a você por esse momento delicioso que passamos aqui, esse encontro que foi de tamanha importância para os ouvintes da Rádio Palavras de Vida, para mim em especial, né, que eu já peguei aqui bastante coisa que eu fazia, que eu vou procurar não fazer mais, não é? E quem sabe que pode aí, muito em breve você estar de volta aqui durante a semana no programa Palavra de Vida, que também é um programa de grande audiência, né, que nós possamos estar passando essas informações que passaram hoje para essas pessoas também ser alcançada e ser beneficiada por isso, e também te procurar, que é mais importante também. Amém. Antes de eu louvar, né, o trecho desse hino que fala muito ao meu coração, eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade, porque a gente vai conhecendo novos amigos, né, vendo pessoas tão gabaritadas, tão abençoadas, né, e você tem esse caráter de querer descobrir novos talentos, né, novas personalidades. Isso é muito interessante, dar oportunidade para as pessoas que estão ali por detrás da cortina, e que Deus possa te abençoar cada vez mais, abençoar essa rádio, né, cada vez mais, que tenha uma audiência abençoada. Tenho certeza que Deus já tem abençoado e vai abençoar mais ainda, tá? Foi um prazer. Quando quiser, estarei aqui de volta, com certeza. Muito bem, vamos falar lá com a produção, que a produção, né? E agora é muito corrido aqui. E o patrão está falando lá, vamos ficar, mas não tem como ficar, né? Porque a gente olha para o relógio e é muito verdade. Complicado. E esse louvor, ele diz assim: todas as coisas cooperam para o bem, aleluia, daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Amém. Maravilha, então, encerrado assim o quadro Sala de Visita do programa Música na Dose Certa. Eu, Nilton Rodrigues, vou ficando por aqui. Na segunda-feira, a partir das 7 horas, com mais uma edição do programa Palavras de Vida. Deixa eu ver aqui, agenda, cadê a agenda, gente? Segunda-feira é 20, né? Segunda-feira é dia 20. Dia 20 nós estaremos recebendo a cantora Ana Cristina. Vamos estar recebendo aí de braços abertos essa cantora, essa jovem cantora, que vai estar brilhantando aqui o quadro de visita o quadro Sala de Visitas do programa Palavras de Vida. Também é um pouquinho fome, né? Tá desde 7 horas aqui no estúdio, e nós louvamos e glorificamos o nome do Senhor e desejamos a você, não só a você, mas a todos os familiares, a paz de Cristo Jesus, e que você não pode se esquecer de ir à Escola Bíblica Dominical, porque é um seminário de graça que você tem todos os domingos. Não perca, tá ok? Então fique em paz, passe um bom domingo, e se quiser chamar a gente para almoçar, hoje não dá, mas domingo, amanhã, pode chamar. A gente vai com a família aí, né, da Fran, vai com a família Oliveira toda. A família Oliveira é complicada, hein? Muita gente. Gente, um abraço, um carinho muito grande, né, a vocês, que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus,
essa pessoa abençoada vai prometer aí que vai voltar. Vai voltar em breve. Esse ano eu não sei, porque esse ano está meio complicado a gente. Mas eu creio que quem sabe em janeiro. Vai começar o ano aí, né? Com uma orientação básica para encarar 2018. Bom? Então vamos lá.